Você já imaginou se a gente vivesse em um mundo em que a gente conseguisse, através das vacinas, prevenir o câncer, igual hoje a gente consegue fazer com a gripe e várias outras doenças? Nossa conversa de hoje é sobre vacinas e câncer. O que é real? O que ainda está no campo da investigação? E qual que é o raciocínio que a gente deve ter? Por muito tempo a gente já entende que as vacinas mudaram a nossa jornada em saúde. Várias doenças foram extintas com a vacinação. E o Brasil é um país com uma excelência no campo da vacinação, né? Nós conseguimos eliminar aí, por exemplo, a paralisia infantil através de vacina, sarampo, várias outras doenças, rubéola, catapora. Por muita fake news e por muitas campanhas anti-vacinas, a gente tem visto o retorno de algumas doenças que tinham desaparecido, como o sarampo. Então, lembrar que a gente já tem uma educação importante em vacina, a gente já fez a lição de casa em relação a vacinas por muito tempo e a gente precisa reaprender o que a saúde vai ser garantida. O que na saúde vai ser garantida com o uso das vacinas? Será que isso vale para câncer também? Será que isso vale para câncer de mama? Nesses 15 minutos, a minha função é mostrar para vocês o que a gente tem de realidade, o que é mito e o que precisa acontecer. Então, qual que é o mecanismo a princípio das vacinas? O mecanismo dessas vacinas é trabalhar o nosso sistema imunológico. Muitas vezes, ao invés da gente entrar em contato com aquele vírus, com aquele agente causador de doença, a partir de mecanismos e de produções laboratoriais, de pesquisas, a gente injeta nas pessoas um pedacinho daquele vírus atenuado, ou um pedacinho daquele antígeno, daquela substância estranha que causaria doença na gente, e a gente vai ativar o nosso organismo a produzir a defesa, a produzir os anticorpos, a produzir mecanismos de destruir uma potencial doença que a gente viesse a ter. Então isso aconteceu aí com várias doenças e acontece até hoje. Juliano, a gente já tem alguma vacina que pode ser feita em relação ao câncer? Esse é um futuro que parece muito distante, né? Ou será que a gente já tem alguns exemplos? Eu sei que você está esquecendo aí de uma vacina que nós já temos, produzidas em larga escala e disponível no SUS, inclusive, que é a vacina contra o HPV, papiloma vírus humano. O vírus HPV ele é causador de várias doenças. Mais comumente aí a gente está falando do câncer de colo uterino. Quase 99% dos tumores de colo uterino têm relação com HPV. E a gente sabe que a vacina anti-HPV é capaz de reduzir a incidência dessa doença em números aí fantásticos, acima de 90% aí, a redução da incidência do câncer de colo do útero. O câncer de colo do útero provavelmente será uma doença extinta a partir do momento que a gente fizer o dever de casa. Campanhas de vacinação efetivas, que a gente tiver aí o entendimento que se eu tratar as lesões causadas pelo HPV antes que elas virem câncer, eu também vou conseguir eliminar o câncer de colo uterino. Países onde a vacinação do HPV é sucesso, como por exemplo na Austrália, a gente já tem esses dados que mostram uma queda abrupta da incidência do câncer de colo uterino. Lembrando para vocês que a vacina do câncer, a vacina do HPV, ela não protege só contra o câncer de colo uterino, mas ela protege contra outras doenças também, né? Nome comercial aí, a vacina do HPV, a gente pode chamar o Gardasil, o Cervarix. Começou com 2 tipos de HPV, depois 4 tipos, agora a gente tem 9 tipos de HPV nessas vacinas. E nós temos essas vacinas disponíveis no SUS. A partir de que idade meninos e meninas devem fazer uso? A partir dos 9 anos de idade, dos 9 até os 14. Muito em breve, provavelmente vai ser dos 9 aos 19, meninos e meninas. Não é só câncer de colo uterino que a vacina do HPV ela reduz a incidência, ela previne. A vacina do HPV tem a ver também, tem a redução de risco dos tumores de colo uterino, vulva, vagina e pênis, além de canal orofaringe, de garganta.
Então, são vários os tipos de câncer que podem ser prevenidos, não só colo uterino. Precisamos diminuir esse preconceito, essa falta de conhecimento e de conversa sobre as vacinas, tá? Então, fica a dica aí. Estamos falando de vacinação e câncer. A gente já tem vacina para lá de efetiva em relação ao vírus HPV e a prevenção dos tumores de colo uterino, vulva, vagina, pênis e orofaringe. Tem alguém na família entre 9 e 14 anos? Vacine. Tem grupos de risco na família, pacientes imunossuprimidos? A partir dos 9 anos e até os 45, essa vacina está disponível. Eu não tenho condição. Ela tem no SUS. Então, eu sempre digo para vocês que informação é poder e salva vidas. E agora está na mídia aí a vacina do RNA mensageiro, com uma tecnologia semelhante à do Covid, aquelas que se produziam na época do Covid, e que hoje também são importantes em estudos, falando que elas ensinam o nosso corpo a atacar as células cancerígenas. Nós temos esses dados ainda em fase de testes, são estudos, mas essas vacinas personalizadas com RNA mensageiro, em estudos, uma publicação da Nature agora desse ano, mostra que existe uma redução aí nessas células, ou seja, um aumento da resposta imune no nosso organismo, uma melhora da nossa qualidade de defesa em cerca de até 40% em alguns tipos de câncer, como o câncer de pulmão, como o melanoma. Isso pode ser traduzido para a mama também? Muito provavelmente a gente vai ter esses estudos e novas moléculas, novas estruturas colocadas em vacinas que vão ser transpostas aí para vários tipos de tumor. Nós temos vacinas em relação a câncer de mama em estudo com bastante eficácia, mostrando o quê? Redução dos tumores, diminuição da incidência, ou aumento da imunidade para as pacientes que estão fazendo uso. Lembrando que isso é ainda estudo clínico. Para qualquer vacina entrar na circulação, ela precisa apresentar primeiro segurança, tá? O que é fundamental a gente entender? Que o tratamento do câncer é multifatorial, multimodal. A gente usa cirurgia, a gente usa quimioterapia, a gente usa imunoterapia, hormonioterapia, drogas-alvo, terapias-alvo, e a gente vai com certeza usar vacinas também. Quando a gente fala em imunoterapia, a imunoterapia surgiu em relação ao câncer de mama para ajudar bastante naqueles casos de tumores triplo negativos. Vamos lembrar lá o que é o tumor triplo negativo. O tumor triplo negativo é aquele que não apresenta na sua membrana celular nenhum dos tipos de receptores, nem de estrogênio, nem de progesterona e nem de HER2. Se a paciente tem um tumor de mama e a célula desse tumor de mama dela não tem nenhum dos 3 receptores, a gente chama de um tumor triplo negativo. E faltava medicamentos para essas pacientes usarem. A gente sabia que esses tumores têm um potencial de maior agressividade. Pacientes que têm receptores de estrogênio e progesterona, são os tumores hormonais, vão depois fazer bloqueio hormonal por 5, 10 anos. E as pacientes do tumor triplo negativo muitas vezes ficavam descobertas ou sem remédios. E hoje, através da imunoterapia, que tem um raciocínio também em relação ao nosso sistema imunológico, apresentam aí mais novidades em relação a medicamentos que ajudam e muito a melhorar a efetividade, taxas de cura, sobrevida dessas pacientes. Um dos medicamentos aí é o pembrolizumab, tem um estudo muito clássico na nossa área, que se chama Keynote 522, que mostrou uma eficácia, um aumento nas taxas de cura e a eliminação desses tumores, em cerca de 70% dos casos, essa quimioterapia que é feita antes da cirurgia, reduz esses tumores em 70% dos casos que eles chegam a desaparecer. Então é fundamental a gente entender que quanto mais a ciência avança, mais medicamentos, mais estruturas de tratamento a gente vai desenvolvendo. Então, em breve, as vacinas vão estar aí já, depois das fases de testes, depois das nossas aprovações de segurança e mostrando os dados de eficácia.
todo estudo começa em testes, em fases pré-clínicas, em fases clínicas e depois liberado para utilização na população. Nós temos vacinas para vários tipos de tumores em estudos, incluindo o câncer de mama, seja para lesões invasoras e seja até para os carcinomas in situ, a gente também tem. Uma coisa que é interessante a gente pensar que nós vamos mudar o jeito de combater essa doença. Ao invés dessas pacientes receberem quimioterapia que matam as células boas, mas matam as células ruins, mas matam as células boas também, a imunoterapia, por exemplo, e as vacinas, ao invés de matarem as células boas, as vacinas e a imunoterapia vão o quê? Dar força para o nosso sistema imunológico a ser um soldado mais efetivo, a ter um exército mais bem capacitado para destruir as células tumorais. Então a gente está fazendo o inverso. Ao invés de a gente destruir uma bomba e destruir tudo, a gente vai destruir só o inimigo, através de táticas melhores de guerra. Eu não tenho dúvida que daqui a um tempo nós vamos ter medicamentos que vão entrar lá no nosso DNA e consertar o DNA, os problemas que existem no DNA, que vão aumentar o risco de muitas pessoas terem câncer. Ao invés de eu fazer uma cirurgia redutora de risco em várias mulheres, uma mastectomia, uma retirada de ovário, muito provavelmente em um tempo não tão longo, a gente vai ter essas terapias genéticas, que podem ser vacinas ou outros tipos de estratégias de tratamento, as nanopartículas, as miniaturas aí que vão entrar dentro do nosso organismo e vão lá costurar as coisas que são precisas, vão destruir o que a gente precisa destruir, vão consertar o que a gente precisa consertar. Isso a gente tem já em inúmeros estudos e eu tenho certeza que em breve a gente vai ter aí boas notícias. O que é importante a gente entender é que não podemos focar só no tratamento clássico, que a gente não deve focar também só em tratamento, a gente tem que focar em otimização de tratamento. A gente tem que entender que tudo isso que a gente está falando, vacina, químio, cirurgia, rádio, são parte fundamental dessa jornada. Mas você também, enquanto paciente, precisa ser protagonista. No nosso programa Vida Além do Câncer, que eu tenho com a Fabiana, psicóloga, que cuida da parte mental das nossas pacientes, e eu cuido da parte científica, técnica, em relação ao tratamento, a gente lá diariamente pega na mão dessas mulheres guerreiras e que disseram sim para mudar essa jornada, e a gente conversa muito sobre isso, sobre hábitos diários, e entregamos as principais estratégias para que sejam executadas. Vencer o câncer é uma base só e uma fase desse processo. Depois de vencer o câncer, a gente precisa retomar essa vida de uma forma mais leve e ela é possível, é importante entender isso. Então fica o recado para você. Vacina é fundamental. Mudanças na ciência são sempre bem-vindas, que vão melhorar muito a nossa qualidade, a taxa de cura. Mas tem muita coisa que a gente já pode fazer. A paciente precisa ser protagonista de todo esse processo. Enquanto ela cuida da sua saúde, a gente entrega o tratamento. Pacientes, não canso de repetir, pacientes que fizeram quimioterapia, mas tiveram atividade física e alimentação adequada, responderam 50% melhor no tratamento do que aquelas que ficaram quietinhas ou que ficaram sem orientações. Então, buscar a melhor orientação e assumir o seu papel enquanto paciente, enquanto a rede de apoio que você tem também está aí para te ajudar, vai fazer total diferença para vocês. Hoje é fundamental que a gente entenda que os dois lados precisam estar unidos aí e de mãos dadas, equipe multidisciplinar e você, paciente, junto com a família. Então, para aquela paciente curiosa que fica falando em relação às vacinas, que isso é mito, que isso não existe, saiba que as vacinas são um futuro promissor para o câncer de mama também. Saiba que vacina já existe para a prevenção de câncer colo uterino, pênis, vagina, vulva e orofaringe, a vacina do HPV. Tem disponível gratuita no SUS. Saiba que estilo de vida,
junto com o melhor tratamento, vai ser sempre a melhor via para te entregar o maior resultado. Você precisa fazer a sua parte junto com toda essa equipe. É fácil? Não, mas precisa querer, né? Fica o meu puxão de orelha aí, fica o meu convite para mudar essa chave, para mudar essa energia de um tratamento complexo que precisa transformar em um tratamento leve. Quer vir conosco no programa Vida Além do Câncer? Estamos à disposição. Mande aqui para a minha equipe de suporte, mande aqui no Instagram, na rede social, que a gente pode te ajudar, estar com você aí, diminuindo toda essa jornada pesada, mas que pode se transformar em muito mais esperançosa e cheia de vida. Eu sempre falo que há muita vida além do câncer. Tem familiares que ainda não vacinaram, então na faixa etária para vacinar do HPV, 9 a 14 anos, meninos e meninas, leva no posto, leva na clínica, conversa com o médico, que eu acho que é fundamental ter mais esse suporte, mais essa segurança. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.